Fala galera do podcast do Conjunto Extraordinário, mais um podcast aqui pra gente contar a história dos nossos moradores, influenciadores e empreendedores do nosso bairro aqui, levando aí essa informação para você aí de casa aí. Muito obrigado pela sua audiência, você aí que sempre está nos acompanhando, tá compartilhando, curtindo aqui, comentando também quem você gostaria de ver no nosso podcast. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda a manter esse podcast aqui, a levar essa mensagem até você aí. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Conjunto Ceará, em Fortaleza. Você tem imóvel de qualidade para locação, para venda. Tá pensando em avaliar? Tá pensando em vender um imóvel? Fala com a Fácil Imóveis que eu garanto que você não vai se arrepender. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para seu carro. Tá pensando em fazer uma higienização, uma lavagem geral na parte do chassi? Lá na Trevo, eles trabalham com produtos de alta qualidade para você deixar seu carro novo de novo. Então, se você não conhece, tá perdendo. Trevo Lavicar tem os melhores produtos da fonte, viu? Recomendo demais. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Ceará. Você está pensando em fazer uma reforma, fazer a parte de modernização da fachada? Fala com a Copiadora Central que eles vão estar fazendo lá o orçamento para você. Tá passando lá uma arte bacana para o seu negócio. Tá pensando em tirar foto 3x4, fazer a gravação na parte da caneca, fazer assim, ó. Que nem a do nosso podcast aqui, lá na Copiadora Central, também trabalho com foto 3x4. Tudo que você imaginar em termos de gráfica é na Copiadora Central. E a galera lá, os profissionais altamente qualificados para lhe atender. Copiadora Central, tamo junto, viu? Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Ceará. Lá tem bolo, buruaca, tapioca, tudo que você imaginar para saborear uma deliciosa merenda aqui no Conjunto Ceará. Tem suco, tem cappuccino, eles funcionam de manhã e de tarde. Se você não conhece, tá perdendo tempo, viu? Tamo junto, Ponte da Tapioca. Estamos com um convidado muito que especial. Cara, ele é professor de jiu-jitsu, personal trainer, trabalha com parte de educação física, tem academia, faixa preta em várias modalidades. Estamos aqui com meu amigo Iago Lobo, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite, contar um pouquinho da sua história aqui, pro pessoal de casa conhecer, falar um pouquinho dos desafios, né? Que é empreender também, ser professor, a parte do esporte. Então, meu irmão, se apresente pro pessoal de casa aí. Quem é o Iago Lobo aí, meu irmão? Pronto. Eu que agradeço pelo convite, Ney, de estar aqui presente no podcast, estar podendo gravar aqui com vocês. Fico muito honrado com isso, né? Com esse convite. Galera, eu me chamo Iago Lobo, certo? Atuo na área do jiu-jitsu, na área da musculação também, já há um tempo. Tenho uma academia de musculação também. E, assim, de forma geral, né? Nada é fácil, né? Nada Verdade. é fácil. A gente vê, falando de academias, né? De empreender, grandes negócios chegando a todo momento. E aí a gente sabe que a gente que vem de baixo, vem galgando degrau por degrau. Cada conquista pra gente é realmente algo para ser comemorado, né? Pois realmente a gente sabe o esforço que a gente fez para conseguir aquilo, sabe o quanto a gente se dedicou e o quanto a gente abdicou para conquistar aquilo, É né? verdade. Meu irmão, me conta uma curiosidade, que assim, quando você começou lá, tal, lá no começo, terminou os estudos, já tinha esse pensamento de ser a parte professor de educação física, entrar na área da parte da educação física, como é que foi, até chegar a parte da construção da academia e depois vir para os dias atuais, com modalidades, né, que você é também faixa preta. Me conta um pouquinho como foi, assim, esse seu pensamento lá no começo. Já tinha essa mentalidade ou pensava em ser outra coisa antes de ser professor de educação física? Pronto, Ney, boa pergunta. Sempre eu já tive esse direcionamento, esse rumo. Meu pai, ele é da área da educação física também. Então eu via muitas coisas nele que eu queria pra mim. No sentido de, tanto do lado pessoal como pessoa dele, eu tenho ele muito como exemplo pra mim. Massa, Uma massa. pessoa pra mim totalmente íntegra. E eu via o trabalho que ele exercia, né? E eu gostava. E gosto até hoje, né, no caso. E desde criança eu já sabia o que eu queria. Eu sempre gostei muito de esporte. Fiz karatê, fiz capoeira, fiz todos os esportes escolar possíveis que eu poderia fazer. Ele sempre meio que me deu essa liberdade pra me fazer tudo. Mas até chegar num certo ponto que ele falou: agora você vai ter que tomar uma decisão. Escolha um esporte só pra você seguir. Que foi quando eu conheci o jiu-jitsu. Hum, E conheci o jiu-jitsu em 2010. Comecei a treinar
aqui na Rua das Pedrinhas, né? Parque Genibaú, com Sim. o professor Helder Pinto, num projeto social que tinha aqui na igreja congregacional. Que bacana, né? Os projetos sociais, né? Aí, bacana, Aí, viu? aí eu comecei lá em 2010, desde então não parei de treinar o jiu-jitsu. Jiu-jitsu, comecei a faculdade, né? Após os estudos, em 2016. E uma coisa sempre estava ligada à outra. Fui seguindo um caminho, né? Me formando, fazendo minha graduação e trabalhando no jiu-jitsu como atleta, ainda era como atleta, não como professor ainda. Então, essa parte de professor veio se dar por volta de 2018, que aí eu comecei a atuar mais como professor e atleta também de jiu-jitsu. Que massa, que bacana. E aí, tu começou a entrar nessa parte do esporte, né? E aprofundar um pouco mais, né, na modalidade do jiu-jitsu, né? E hoje em dia é faixa preta, né? Isso. Eu pratico jiu-jitsu há 15 anos, né? Comecei em 15 anos, 2010. olha aí. E de faixa preta, agora eu tenho 2 anos de faixa preta. Minha faixa preta foi bem suada. Foi? Não foi algo que foi fácil de alcançar. No começo eu tinha muita dificuldade. Os 2 primeiros anos eu posso dizer que eu era péssimo no jiu-jitsu. Mas continuei, batalhei ali, treinava, me esforçava. E às vezes nos 2 primeiros anos chegava um cara no primeiro dia e me finalizava várias vezes. Caramba, E velho. aí, mas depois eu comecei a entender. Parece que com o tempo que você vai praticando, sua mente vai abrindo. Uhum. Você vai começando a enxergar como realmente funciona o jiu-jitsu, funciona as artes marciais. Você vai abrindo a mente. Parece que vai desbloqueando espaços e você vai melhorando sua percepção, conceitos que você vai aprendendo, analisando. E aí você vai galgando. E aí eu cheguei aí na minha faixa preta, né? Desde então, sempre também eu tive o lado atleta, né? Competidor. Então, Sim. até hoje eu tô competindo. Hum, Inclusive, agora em dezembro, eu vou estar viajando para lutar fora, né? massa, Vou cara. estar viajando aí pro europeu para lutar em Portugal. Vou passar um tempo lá. E vou, além de competir, vou fazer outros eventos, tentar fazer outros eventos do circuito. Sim. E talvez seminário, né? Curso de regras também, que eu também atuo como árbitro no jiu-jitsu. Olha aí que bacana, viu, meu? E assim, para você fazer essa parte todinha, né? Tá na parte do esporte. Como foi empreender também nessa área do esporte, né? A parte de musculação, academia. Você tem uma academia, né? Que é a Academia Lobos, né? Isso. E aí, como é que foi essa parte de você querer empreender, meu irmão? Porque o cara ser atleta, tá na parte do esporte, e aí entrar nessa parte do empreendedorismo não é fácil, cara. Porque eu sou empreendedor. Eu Aham. digo como empreendedor. Sim, sim. Realmente foi uma decisão tomada por mim lá atrás. Eu acho que por cerca de. Eu tinha 21 anos, né? Tenho 29 hoje, mas foi quando eu tinha 21 anos. Eu tomei essa decisão de começar a empreender, na verdade, em 2018. Tinha por volta de 21, 22 anos. E eu trabalhava, né? Cheguei a estagiar em outras academias. É, Trabalhei também como na coordenação de outro tipo assim, de entidade institucional pedagógica, né? Uhum. E eu não me via naquilo, não conseguia me enxergar naquilo, né? Eu sempre tive isso de que eu gostava de fazer as minhas coisas com muita autonomia. Então eu comecei a botar na minha cabeça que eu tinha que ter meu próprio negócio. Só que, porém, é como você falou, né? Eu tinha o jiu-jitsu para dar conta, tinha aula para dar conta, e por um certo tempo meio que eu abdiquei um pouco das competições e um pouco também das aulas de jiu-jitsu para focar na academia. No início, na academia, foi bem complicado. Meus alunos me ajudaram bastante, o Nicolas e o Gabriel, tanto trazendo as máquinas, que a gente pegou as máquinas usadas, Sim. reformar as máquinas. O pai também me ajudou bastante na reforma das máquinas. Peguei um dinheiro emprestado para poder investir nisso daí. Graças a Deus hoje consegui pagar já. Massa, massa. Então, eu tive que abdicar tempo, né? Tive pessoas ali me ajudando, minha esposa também me ajudou bastante, me ajuda até hoje. E me dediquei ao máximo ali à academia. No início era eu, de 6 às 10 da noite. Eita, meu Aí minha irmão. cunhada ficava na recepção e meu pai ia lá pra me ajudar enquanto eu ia só em casa. Aí tipo passava umas 2 horinhas, 3 horas pra me ir em casa tomar um banho pra, né, dar uma espairecida, né? Porque o Sim. rojão era grande.
abrindo 6 da manhã, academia. Até 10 da até noite, 10 da noite, meu irmão. lá no salão. Ei, e o cara pensa que empreender é assim, não, agora eu vou empreender, vou gastar dinheiro, vou ganhar dinheiro, né? Aí tá aqui, ó, cara contando que de 6 da manhã até 10 da noite, mais do que o CLT, né? Muito Ei, mais. meu irmão, empreender não é fácil não, Aí empreender a é galera, difícil. a galera acha, né, que empreender é ganhar dinheiro fácil, né? Empreender tá aqui, Então, ó. você, meu E chefe. eu confirmo o que o Iago tá falando, porque quando eu fui também lá no meu começo, que assim, cada empreendedor, ele tem uma história diferente, mas a mesma essência dessa parte do trabalho, do suor, da determinação, de estar ali, meu irmão, que nem você tá falando, né? Que você ter aquela persistência, insistir, não desistir, né? Você tá lá na parte para fazer o negócio dar certo, de uma metodologia de pensamento que aquilo ali, se Deus quiser, vai dar certo, né? E a gente realmente pensa nesse sentido mesmo. A gente tem que ter realmente um pensamento bem positivo, porque se você deixar se levar por todas as circunstâncias que vem acontecendo, dia após dia, você acaba desistindo, porque quem empreende sabe, são altos e baixos. Já pensou, já, Iago, desistir? Várias vezes. Olha aí, eu imagino, meu irmão, porque realmente é isso mesmo. O cara tá lá no suor, no batente, meu irmão, e você. Só em você tá aqui, contando essa história aqui, meu irmão, já vejo que você é um cara determinado, um cara assim que de realmente ter o objetivo, né? E conseguiu, né? Conquistar, e hoje em dia, graças a Deus, tá colhendo tudo. Mas não foi fácil. Não A foi trajetória fácil. caminhada não foi fácil, né? Sem dúvidas, é como eu falei, né? No começo ali, principalmente, foi muito difícil. O começo que eu digo, 2 anos e meio. Não é um comecinho de Não é um 6 mês, 3 meses. 3 meses, não. Porque aguentar essa carga horária é complicado durante esse período todo. Até eu mesmo olho e falo, mancho, como é que eu aguentei? Era muita vontade, viu? Imagina, meu irmão. Pra aguentar realmente o rojão lá, não era fácil, não. E outro, né? Além de você dar aula, abrir de 6 e às 10 e tudo mais, a questão da manutenção também, né? Sim. Eu que faço tudo, entendeu? Só não mexo com as esteiras, o resto tudo eu que desenrolo Porque também. o dono, o empreendedor, o dono, né? Ele tem que ser atendente, ele tem que ser o gerente, ele tem o cara do setor financeiro, tem que ser o cara do marketing, tem que ser o cara da manutenção, né? Tem que Então, ser no tudo. começo, muitas das vezes é isso, até depois também, mas Aham. assim, no começo é isso, né? Que nem você tá falando aqui. Exatamente. E como eu disse, né? Foi realmente muito trabalho pra gente chegar. A gente tá começando a ver os resultados agora, né? Também ainda não cheguei, tô longe de chegar ainda onde eu almejo, onde eu quero, né? Mas a gente tá começando a colher os frutos e não foi fácil, né? E como eu havia dito, né? O pensamento de empreender, ele surgiu quando eu já queria ser atleta, né? Então eu tive que abdicar por um tempo, mas o pensamento sempre foi: eu vou dar o gás agora, para que lá na frente eu consiga fazer o que eu gosto, no sentido de ser atleta, de Colher os competir, frutos, né? colher os frutos e poder viver disso, Sim. entendeu? Então hoje, como eu falei, né? Vou pro europeu, é a minha primeira competição internacional, certo? É a primeira competição internacional, é um dos 4 maiores eventos do mundo, certo? Então, realmente, pra mim é um sonho, né? Que eu tô realizando. Sim. Poder estar indo lá, lutar, desfrutar também, que eu vou conhecer, né? O espaço. Vou ficar lá mais um aluno meu lá, o Araújo, que ele é meu padrinho de casamento e eu que graduei ele a faixa preta. Olha aí, que massa. E, meu irmão, a academia tem quanto tempo? Quantos anos? A academia de musculação a gente fez 4 anos, agora em julho, 4 dia anos, 6 né? de julho. Um pouco ali já perto da pandemia, Foi né? pós-pandemia. Pós-pandemia, né? Isso é academia de musculação, né? Uhum. O CT não. O CT a gente abriu no final de 2017 para 2018. Que é o Aí centro de já- treinamento, né? que aí no CT a gente já teve várias modalidades, como pilates, balé, ginástica rítmica, que a gente tem, que é a nossa modalidade mais forte, que é a minha esposa, que ela é à frente, né? Da ginástica rítmica. Então a gente tem o jiu-jitsu também. Então as modalidades que a gente permaneceu foi a ginástica e o jiu-jitsu. Bacana, Atualmente bacana. a gente tá com essas duas modalidades. E assim, tu abriu num meio
que, queira ou não, eu acho que deu um boom, mas assim, desse ano, depois da pandemia, as pessoas começaram a mais se cuidar, porque a gente tá vendo, né, um crescimento de academias espalhadas Exponencial. por toda a Fortaleza, né, de uma forma assim que as pessoas parece que ou acordaram e viram que realmente há necessidade, né, da parte de cuidar da saúde, né, e isso houve um crescimento de uma certa forma, essa expansão acaba prejudicando, né, e se você conseguir, de uma certa forma, tirar um proveito, você consegue sobressair, né? Como você Exatamente. tava até contando aqui, né? Nos bastidores. Pronto, o que que acontece? Pós-pandemia, as pessoas, porque as pessoas só querem escutar os médicos, né? Isso. Então, os médicos falaram, façam atividade física. E aí elas começaram a procurar. Por quê? Por conta dos fatores de risco. Obesidade, doença cardíaca, doenças hepáticas. Tudo que é patologia que você pode imaginar é um fator de risco que, durante a pandemia da Covid, poderia agravar seu quadro, né? Então, acredito que isso fez que as pessoas acordassem. É tanto que eu acho que eu posso chutar em um número 80% não gosta de estar dentro da academia. Sim. Faz porque é necessário, saúde, É verdade. entendeu? Pensando... Só pra constar aqui, deixar registrado, eu sou um. O nosso produtor aqui. Vou pra tentar ficar vivo. A verdade é essa. Então é isso, pensando em longevidade, né? Pensando em realmente ter vários anos pela frente de vida e com qualidade, né? Não somente viver, não somente sobreviver, na verdade, Sim, mas sim. viver, né? Ter qualidade, uma pessoa que já é idosa, conseguir fazer suas funções básicas, suas necessidades básicas, né? Como sentar, se levantar, caminhar sozinho, sem precisar de um auxílio. E a musculação tem ajudado muito nisso, né, cara? Sem dúvida, a musculação ela é um fator primário para essas pessoas, principalmente. O nosso público lá na academia é 70% a 75% entre mulheres e idosos. Olha aí. Então Que a mulher, por causa que a mulher tem um pouco também mais de visão pra se cuidar também, né? Do que, Exatamente. infelizmente, a gente homens, né? Como é que eu posso dizer? Eu ligo muito isso à questão da autoestima, né? Eu vejo que as mulheres, elas têm, a autoestima dela é muito visual, né? Então, para elas se sentirem bem, né? E isso também era para ser pros homens, né? É Também. verdade. Os homens, eu pelo menos, eu vejo assim, quando eu tô um pouquinho fora de forma, eu já me sinto mancho, eu não tô bem comigo mesmo e tal. Tenho que treinar mais, tenho que cuidar mais da minha alimentação. E basicamente é isso. Em relação a como tirar o proveito, né? Eu, como academia, minha academia eu considero uma academia de médio porte. Não é uma academia grande dessas redes de academia que a gente tem por aqui. Porém, a gente preza o atendimento. O atendimento é o nosso ponto forte. Vários alunos de várias academias grandes, sem citar, né? Saem de lá e vão treinar lá na nossa e falam: Eu fui lá, nunca fizeram nenhuma avaliação dessa comigo. No primeiro dia a gente sempre faz a avaliação e a prescrição do treino. Então nunca fizeram uma avaliação dessa com a gente. Então eles relatam várias coisas e a gente aproveita esse feedback para exatamente estar melhorando dia após dia o nosso atendimento. Massa, bacana. Então, como a gente não tem uma estrutura top, a gente dá o gás no atendimento e isso que tem nos trazido o resultado, né? Que na verdade, sim, a sua academia, aquela famosa academia raiz, né? Do tempo que realmente as academias, né? Elas surgiram, né? Para poder trazer aquela academia raiz, com a parte todinha ali e tal, que realmente é para musculação, né? Aquele pessoal que vai lá, senta na academia e fica mexendo no celular. Que infelizmente eu vou me colocar até nessa posição. Às vezes eu peco por isso, né? Então, assim, eu tô um pouco fora de forma, mas às vezes o celular, a gente senta lá, o ar-condicionado, né? E a academia raiz, não, o cara tá lá, tá pra treinar mesmo. E às vezes os caras que treinam mesmo preferem a academia de bairro, assim, Sem mais dúvida. raiz do que a grande por conta da quantidade de pessoas que muitas das vezes você tem que esperar, né? No Exato. revezamento, né? No teu caso aí eu até entendo, né? Ir à frente do Conjunto de Ceará Ordinária, empresário. Então, às vezes, o cara se distrai ali respondendo uma mensagem, Sim. falando com alguém. Mas tem muito da galera que vai pela mídia, né? Por bater Verdade. foto, né? Por sair bem na imagem, né? E a gente sabe que isso hoje é o que é o retrato que tá sendo nas redes sociais, né? As pessoas querem viver algo que não é, né? Então, tem muita gente que, teoricamente, se a gente fosse parar pra ver a vida de cada um,
não tem nem condição de estar naquela academia, mas quer estar para mostrar, né? Nas redes sociais ali, né? Exatamente, para mostrar que tá bem, né? Que isso, que aquilo. Mas isso é de cada um, né? Verdade. Como tu tinha falado sobre o que mesmo antes? Da parte da questão da parte da saúde, o pessoal estão indo, Sim, questão do sim. público. Pois é, como eu tava falando, né? A questão da saúde é exatamente isso. O pessoal tem acordado realmente, né? E hoje em dia a procura é muito maior. Ah, sim, lembrei. Sobre a questão do revezamento das academias, né? Sim, Das grandes sim. academias. Isso. Realmente é como eu disse. O pessoal tá procurando muito por foto, status, né? Então acaba que lotando essas academias. E quando o pessoal vem treinar com a gente, como eu falei, é o diferencial. A gente tem um atendimento, a gente consegue não ter fila de espera nos equipamentos. Então a gente tem um trabalho realmente eficaz, né? E a gente ensina o aluno a treinar. A gente não só passa, Sim. a gente ensina ele a treinar, até porque isso é um mecanismo que a gente utiliza para que os professores também não fiquem sobrecarregados. Então a gente ensina o aluno para que ele consiga treinar só e os professores fiquem só na contenção, fiquem só fazendo os ajustes, Acompanhando ali, rodando né? pelo salão, acompanhando, vendo se estão fazendo correto, fazendo, né, as avaliações, né, dando sugestões, como pode melhorar. Massa, E massa. seguimos assim, né? E aí, empreendedor viu aí essa parte, né, da estratégia, montar academia, passando por dificuldade, graças a Deus tá dando certo. E aí tá à frente também do CT, né? Isso. Da parte de modalidade. Faixa preta de jiu-jitsu. Pensou em ir para outras modalidades? Pronto, vamos lá. Como a gente tinha conversado aqui nos bastidores, né? Já pratiquei capoeira, sou corda amarela de capoeira. Nem sei como é que tá funcionando mais o sistema de graduação da capoeira, mas eu sou a segunda corda. Judô, eu sou a segunda faixa também de judô, pratiquei em 2012. A diferença do judô, porque assim, são duas artes que eu acho bem parecidas, né? Mas claro que elas têm a sua parte, distinções ali, né? As particularidades. O que é que diferencia de uma para outra ali? Para o Pronto. pessoal de casa e eu que sou um pouco leigo, né? Certo. No judô é visado mais as técnicas de queda, certo? Sim. Então você consegue atingir a pontuação máxima no judô através de uma queda. Hum, Porém, tem algumas técnicas que não têm os 3 princípios para valer a pontuação máxima, elas valem pontuações menores. E quando vai para o chão, eles têm um certo tempo. Se tiver perigo de finalização em estrangulamento ou chave de braço, o árbitro deixa seguir um pouquinho. Se ele vê que não tem perigo, ele já manda subir e recomeça. entendi. No jiu-jitsu, não. No jiu-jitsu, a luta começa em pé. Porém, não tem essa pontuação máxima por uma queda. Uma queda no jiu-jitsu vale pontos, 2 pontos. E aí a luta continua no solo, que é o foco do jiu-jitsu, é a luta de chão. E aí, no jiu-jitsu é através da submissão que a luta acaba, né? Através dos 3 tapinhas. Ou pelo estrangulamento, ou por uma chave de braço, entendeu? O cara finalizando e a outra pessoa finalizando. poder Pedindo dizer a que desistência, né? Isso. Entendi. Ah, bacana. Mas porque, queira ou não, a gente acha que são duas lutas iguais, né? Mas são totalmente diferentes as São características, totalmente né? diferentes. E assim, só o judô que tem nas Olimpíadas, não é isso? Exatamente. O porquê que o jiu-jitsu ele não foi? Eu acredito que muito por interesse particular das grandes federações. No jiu-jitsu é uma modalidade que, assim como o karatê, tem várias federações. E isso dificulta um pouco, certo? Essa questão do jiu-jitsu entrar para as Olimpíadas. Porém, eu tenho minha visão também. Não acho negativo o jiu-jitsu não estar nas Olimpíadas. Beleza, que nas Olimpíadas tem a visibilidade, tem tudo. Porém, não tem a remuneração que os eventos particulares privados hoje pagam. Nas Olimpíadas não tem. Entendi. Entendeu? E para chegar lá é um ou outro. Com essa ampla quantidade de federações pagando premiações anuais por eventos em si também, muito mais atletas conseguem chegar, entendeu? Então acho isso um ponto positivo para os atletas. Mas como se for pensar no visibilidade, lógico que as Olimpíadas ajudaria bastante. Sim, sim. Mas o jiu-jitsu em si tem crescido muito. E o jiu-jitsu que a gente trabalha é o Brazilian Jiu-Jitsu, né? Que é o jiu-jitsu brasileiro. Sim.
ele fora do país aqui, ele é muito valorizado, esse jiu-jitsu, Massa. certo? Então, onde a gente chega, se você disser que é faixa preta, tem vários países que vão te exaltar por isso. Olha aí, que Enquanto massa. aqui, às vezes, muitas vezes, a gente é Não tem descriminalizado, né? Não reconhecimento, tem né? reconhecimento, entendeu? Então, tem vários países. Esse meu padrinho, como eu falei, que eu que graduei ele faixa preta, Sim. ele tá morando em Caminha, em Portugal. E as pessoas não sabiam que ele era faixa preta. Ele falou pra mim, ele me disse que quando souberam lá, chamam de cinturão negro, né? A faixa preta. Ah, você é cinturão negro de jiu-jitsu e tal, não sei o quê. E aí as pessoas já começaram a olhar pra ele com outros olhos. Olha aí, Entendeu? que massa, Então o viu? jiu-jitsu realmente ele abre portas. Massa, massa. Abre portas, te levam a lugares assim que você nem imagina. E fora essas duas modalidades, jiu-jitsu e judô, tem outras? Fora o capoeira? Não, aí outras modalidades tem, mas não na área das artes Não, marciais, né? que tu tem a parte de instrução, que tu já praticou. Certo. Mas não artes marciais, né? isso. Pode ser outras. Pode. Handball, participei de vários jogos escolares de handball. Tipo assim, quem não era muito bom no futsal, né? Acabava indo pro handball. Sim, sim. Então, pratiquei vôlei, basquete, fui seleção, né, também. Mas o forte mesmo era o handball. Eu jogava com a galera mais velha e tudo mais. Porque eu não era muito bom no futsal, né? Mas no handball... Mas sempre na parte do esporte, né, cara? É. Assim, que massa, né? Porque é um gosto, né? Um dom que você criou pra essa parte do esporte, né? E tá sempre envolvido nessa parte da área do Sim, esporte, sim, né? sem dúvida. Muito bacana, viu, cara? Inclusive, até também ajudo minha esposa na preparação física das meninas. Sim. Que minha esposa, ela é professora de ginástica rítmica. Hum. E ela tem... já teve atletas campeões nacionais, como regionais. E torneio estadual, cearense, vários títulos. Então, a gente tem a preparação física delas, entendeu? O treino delas são bem direcionados, ela se capacita bastante para as meninas terem esse resultado, né? Sim, sim. Então, aí a parte da preparação física a gente monta junto. Eu Massa, monto viu? com ela a preparação física, ela vai lá e aplica nas meninas. Massa, massa. Isso tudo lá dentro do CT, né? Que o Isso, CT... dentro do CT. Onde é que fica o CT? A gente tá com CT na rua 117, próximo ao terminal de Conjunto Ceará. Sim, Na rua sim. 117, número 130 lá. Olha aí. Aí lá a gente tem a ginástica rítmica e tem o jiu-jitsu, né? Que eu que sou à frente do jiu-jitsu. Aí a gente tem uma sede também da ginástica rítmica lá na ABB. A ABB, que é a Associação do Branco do Brasil, né? Sim, sim. Aí a gente tem uma filial lá também. Massa, massa. E a academia fica na... Fica na rua Taquari, número 2460. Quem vem ali da Grande Portugal faz o contorno na praça Sim. e passa de frente para ter acesso ao Conjunto Ceará. Entendi. Bacana, viu? E aí, meu irmão, muito massa, muito bacana. Toda essa parte que você participa, né? Direcionando na parte do esporte e decidiu empreender também na área do esporte, né, cara? Que isso eu acho que acho que talvez, se fosse dizer assim, qual seria o mais desafiador, né? Seria competir numa competição ali de jiu-jitsu ou empreender? Qual seria o mais desafiador ali pra ti? Sem dúvida, empreender. Né, meu irmão? Empreender é realmente algo muito desafiador, que você tem que se botar à prova e tem muita questão psicológica, né? Sim, Tem o braçal e tem um psicológico muito forte nos dois. é verdade. E a gente sabe que a gente faz porque a gente sonha que vai dar certo. Mas tem vezes que também não é exatamente aquilo que você queria viver daquilo. Porém, você sabe que vai lhe dar um retorno. Sim. E tá na sua área, então é algo mais próximo. É verdade. No jiu-jitsu, não. Quem consegue viver de ser atleta, que é muito difícil nesse país aqui, ser atleta de verdade. Porque atleta, pra mim, na minha visão, na minha concepção, é o cara que ele consegue tirar o sustento daquilo que ele tá fazendo. Por exemplo, ele é atleta, ele tá tirando sustento dos eventos que ele tá ganhando. A remuneração ele tá tendo de patrocinadores, alguma coisa do Das tipo. competições que participam, Não né? um cara que trabalha por fora e diz que é atleta. Porque o cara trabalha por fora e luta e tal, que é a realidade do cenário brasileiro, né? De muitos atletas, muitos né? atletas. Muitos, né? Praticantes, competidores, né? Que, na minha concepção, não considero atleta. Porque atleta realmente é aquele que vive daquilo. E a gente sabe que hoje em dia é muito difícil isso, né? Por isso que eu aplaudo aí quem consegue galgar, chegar realmente lá na frente,
mesmo diante de toda a dificuldade, a gente tem muitos atletas aqui, inclusive no jiu-jitsu, quase 90% dos campeões mundiais, ou mais, se eu não me engano, só tem 4 estrangeiros que foram campeões mundiais, o resto foi tudo brasileiro. Sim. Então, realmente, no jiu-jitsu, pelo menos, o Brasil sempre se sobressaiu e sobressai até hoje. E é isso mesmo, você fala assim, muito dos atletas, cara, infelizmente, eles, muitas das vezes, estão ali, o cara tem um potencial, tal, tudo mais, mas não é reconhecido por conta da visibilidade, da mídia, do próprio poder público que não ajuda, né? Verdade. Não leva, de uma certa forma, a visibilidade, né? Para existir, de uma certa forma, o investimento nessa parte do esporte, né? E tem que procurar outra fonte de renda, né? Verdade. Tentar conciliar a parte do esporte com a parte de uma profissão extra, né? Que ele possa estar sustentando, levando o pão de cada dia para a família, muitas vezes que são pais, né? Exato. Responsável por um lar, né? Então, Aham. isso eu vejo que eu acho que é um dos desafios maior que o esporte, né, principalmente nessas áreas, né, do jiu-jitsu, capoeira, ou karatê, qualquer outra que for, ela tem essa dificuldade, né? Verdade. E falando em relação a apoio, né? A gente tem algumas bolsas aí, mas eu acho que a quantidade ainda de bolsas ainda é pequena e valores também bem baixos em relação à bolsa estadual, bolsa esporte estadual e bolsa atleta da prefeitura, né? Uhum. Os valores são bem baixos e, tipo, às vezes atrasa, entendeu? Às vezes não. Grande parte das vezes atrasa, eu posso falar isso porque eu já recebi o bolsa também. Uhum. E então eu tenho como falar, né? É algo que eu passei, né? Por isso. E às vezes os atletas, sempre eu corri atrás das minhas coisas por fora. Mesmo não passando por dificuldade, eu sempre quis ter minhas próprias coisas. Sim, sim. Então, tem muitos atletas que realmente eles precisam daquilo, né? E às vezes ele tá contando que aquele dinheiro vai cair naquele dia para ele poder comprar. Porque o dinheiro pode ser usado para transporte, alimentação, competição, várias coisas. Uhum. Então, às vezes ele tá contando com aquilo para comprar a alimentação da semana, da casa dele, para, como você disse, às vezes ele é à frente de um lar. Às vezes ele tá contando com aquilo para fazer a inscrição de uma competição. Então ele realmente necessita disso, né? Necessita disso para conseguir galgar mais no esporte, né? Às vezes ele precisa do dinheiro para ir se locomover até o seu local de treinamento. E como eu disse, né? Sempre eu corri atrás dessa questão financeira, apesar de não ter, como é que eu posso dizer, ter passado dificuldade, né? Na minha infância, porque o meu pai, minha mãe sempre supriram em tudo que a gente precisava, né? Sim. Todo o básico que a gente precisava, eles sempre supriram, nunca deixaram faltar nada. Mas a gente sempre correu atrás. Quando eu conheci a Carla, eu entrando no outro assunto aqui, né? Uhum. Quando eu conheci ela, eu pude ver o outro lado, entendeu? Então ela passou por muita dificuldade. E aí eu comecei a enxergar o outro lado, porque é muito fácil, né? Tipo, a gente que nunca passou por nada, a gente não consegue nem pensar, nem imaginar como é. Sim. Então, só você vivendo, você vai entender como realmente é, né? Sim. E aí, quando eu conheci ela, né? A gente começou a conviver mais juntos e tal. E aí a gente começou a nossa faculdade juntos. Eu me lembro que eu vim aqui pra esse V8 aqui, né? Quando tava o V8 e o V2 juntos, em 2016. E a gente vinha vender salgado aqui nessa porta dessa escola aqui. E a gente conhecia a galera toda, velho. A gente conhecia a galera toda que estudavam, né? E a gente vinha sem... No começo a gente ficou meio tímido, né? Não, Fica aquela vergonha mesmo, né? De você começar, um tá tudo mais. e tal. Que de uma certa forma, assim, a gente sente essa vergonha, mas é algo nobre, né? É algo digno, né? Que a gente tá fazendo, né? Mas é natural o nosso ser humano, né? Eu já vendi coisa no sinal, refrigerante e tal, tudo mais, quando eu tinha meus 18 anos, 17 anos, né? Porque muitas das vezes estava desempregado, precisava a nossa mãe ali. Mas, assim, eu entendo essa vergonha que a gente sente, aí, né? a gente meio que tinha um pouco disso, mas, tipo assim, eu acredito que foi só a primeira semana. Sim. Porque realmente foi algo que foi pensado, né? Meu cunhado trabalhava
num lugar onde fabricava lanche, né, salgado. Aí eu pensei, amor, a gente vai pagar a tua faculdade, é assim. Olha aí que Aí a massa. gente começou a vir pra frente dessa escola aqui, aí o pessoal disse que não tinha problema a gente ficar vendendo, aí a gente vendia aí na frente pros alunos, na entrada e na hora do intervalo. E tu era só namorado na época, né? Só E namorado aí, ainda. mesmo assim, foi pra ajudar ela, pra poder somar, né, cara? Foi, Que bacana, exatamente. viu? Aí a gente trabalhou bastante nisso daí e a gente teve vários outros, né? Vários outros, como é que eu posso dizer? Momentos, né? Momentos ali que a gente atuou em outras áreas, até mesmo a questão da comunicação, né? Também melhorou bastante após a faculdade, após eu ter trabalhado também numa empresa que eu fazia convite para pessoas irem para reuniões, né? Isso me fez também desenvolver muito a minha oratória, né? Massa, bacana, viu, meu irmão? Então, Que top, viu? Meu irmão, vou deixar você beber uma águazinha aqui. A gente vai entrar já já no nosso Batatinha. E vamos também falar agora dos nossos patrocinadores, a galera que nos ajuda aí, a galera de casa também. Muito obrigado pela sua audiência, por estar compartilhando, escutando a história aí dos nossos moradores, influenciadores, empreendedores do nosso bairro e atletas também, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar bastante, compartilhar com um amigo que não conhece. Ó, conhece o podcast, lá tem várias histórias de pessoas aqui do nosso bairro. Esse podcast ele foi criado pra gente enaltecer e valorizar o nosso bairro. Esse podcast aqui é pra gente, é pros moradores, é pra gente falar, né, de pessoas do nosso bairro, de empreendedores do nosso bairro, pra gente valorizar cada vez mais o nosso bairro. E vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, Fácil Imóveis, a galera de casa que não conhece, é uma empresa aqui do nosso Conjunto Ceará que trabalha com venda de imóveis, locação, administração, tem a parte de avaliação de imóveis. Então, se você está pensando em vender, alugar, comprar um imóvel, fala com a Fácil Imóveis que eu garanto que eles vão estar te dando a melhor orientação possível para estar fazendo um baita do negócio. E Fácil Imóveis, tamo junto. Trevo Lavicar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva. Quer lavar seu carro, quer fazer uma higienização, quer fazer uma parte de lavagem geral para a parte do chassi, eles tem um elevador lá que levanta o carro lá, faz a parte de lavagem por baixo. Então, se você está procurando qualidade na parte de lavagem do seu carro, Trevo Lavicar é o local certo e eles só trabalham com produto da Vonix. Recomendo demais. Copiadora Central, queridinha aqui do nosso bairro aqui, todo mundo já conhece, fica ali localizado ali, bem pertinho da Igreja Matriz, na Mista Albuquerque Lima, com Alanis Maria, né, esquina ali. Então, se você tá pensando em fazer uma plotagem, tirar foto 3x4, fazer gravação em caneca, fazer placas, fazer tudo que você imaginar em termos de gráfica, lá na Copiadora Central. A gente tem papelaria também, tudo que você imaginar. Chegou na Copiadora Central, rapaz, lá tudo que eu preciso, eu vou na Copiadora Central e eu garanto, você não vai se arrepender. Copiadora Central, tamo junto. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui do Conjunto Ceará. Tá precisando comer uma buracazinha gostosa, tal, raiz? Vai lá no Ponte da Tapioca que eles têm. Tá pensando em comer aquele cuscuzinho delicioso, cafezinho, cappuccino, suco? Lá no Ponte da Tapioca eles têm tapioca, tudo que você imaginar ter de merenda, bolo, misto quente, sanduíche. Lá eles têm a omelete também, que você quer fitness, assim como eu. Você quer fitness aí, então vai lá, dá uma passadinha lá, que lá no Ponte da Tapioca tem. Tamo junto. Meu irmão, a gente falou que você vinha aqui pro podcast, abriu a caixinha lá, e aí a galera de casa mandou alguns nomes, né? E eu gostaria de saber se você teria coragem de ir levar essa pessoa pra bater um bate-papo e comer uma batatinha gostosa no nosso patrimônio ali, no nosso polo do Conjunto Ceará. Se você chamaria Helder Pinto. sim, chamaria. Foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu. Fui sempre muito bem aconselhado por ele. Sempre estava ali do meu lado em vários momentos da minha vida. Ele presenciou desde a parte também que eu conheci a minha esposa, né? Até ele que realizou a cerimônia do nosso casamento. Aí, que legal, bacana, viu? E você chamaria o Jackson também pra comer essa batatinha? Com certeza, meu pai, meu maior exemplo. Olha aí. De vida, né? No esporte, de vida, que ele também foi atleta. Então, sem dúvidas. Massa, massa. E é um cara que é da parte do esporte e você puxou também, né? Essa parte aí da parte do esporte, né, cara? E não só esporte, empreender também, né? Inovar aí dentro do esporte, né? Sim, sim. A gente conversa muito, eu e meu pai, a gente conversa muito sobre esporte, sobre empreender, sobre educação financeira. Então, sempre ele me deu uns conselhos, né, sobre isso. E isso realmente surgiu, assim, na minha mente. E a vontade bateu e eu fui pra cima. Massa, massa. E você chamaria também o Roberto Sá?
Robson Sá. Robson Sá. Sim, sim, sem dúvida. Atualmente meu professor de jiu-jitsu, meu grande amigo também. Amigo pessoal realmente, certo? Um dos poucos, né? Porque nos dias de hoje, realmente você ter pessoas que você pode chamar de amigo, pessoas de confiança que estão ali em todos os momentos, mas você realmente é muito difícil. Massa, bacana. E você chamaria aqui Ana Carla... Sem dúvida, minha Olha esposa. aí. Procuraria a melhor das batatinhas pra ir ter com ela. Comer aquela batatinha, bater aquele papo, uma cocazinha zero, não sei se toma coca, um Não, sucozinho, né? É o suco de maracujá, que Olha ela gosta de aí. suco de maracujá. Massa, bacana. E o Gabriel Souza, chamaria também o Gabriel Souza? Sem dúvida, o Gabriel é um amigo, né? Foi um oponente meu nas faixas coloridas, a gente lutou. Só que o oponente somente dentro do tatame é um cara que eu tenho muito respeito, muita consideração. Sou fã. Hoje ele mora nos Estados Unidos, tem a academia dele. E eu acho muito massa que ele veio de baixo e tá conquistando tudo isso. Hoje em dia ele tá em ascensão Olha aí, na que modalidade. E sempre a gente tá trocando ideia aí. Ele é um cara que, tipo assim, permaneceu com o pé no chão, né? Com as características, né? De uma pessoa humilde, né? Massa, E eu bacana, valorizo viu, meu muito isso. Quem, mesmo depois de galgar altos patamares, ainda permanecer ali com o pé no chão, lembrar da galera, falar com a galera, não ficar aquele cara boçal, quer ser o bichão e tudo mais. Sim, que bacana, né? Isso é muita pessoa, né? Que massa, viu, meu irmão? Meu irmão, a gente também tem um quadro chamado aqui, que é o puxão de orelha, né? Esse puxão de orelha é como se fosse uma espécie de feedback. Pra quem você daria esse puxão de orelha aí para puxar a orelha de alguém? Certo, vamos lá. Eu acredito que o meu puxão de orelha hoje vai para a população. Por quê? Porque sempre a gente cai na mesma situação, certo? Em que candidatos, né, vêm para o nosso bairro, né, se eleger através do nosso bairro, que a gente sabe que o nosso bairro é um bairro super populacional, e a população sempre acaba caindo na mesma lábia, nas mesmas coisas, e acaba realmente elegendo uma pessoa, e depois que a pessoa é eleita, a pessoa some, desaparece. Como aconteceu já aí por vários anos, né? Eu acho que os 3 últimos que nós elegemos aí, nunca fizeram realmente algo pelo nosso bairro, algo pela população e até mesmo pelas pessoas que realmente necessitam, né? Verdade, meu irmão. Você agora aí, você deu um baita do puxão de orelha, menino, que até tem quem tá em casa aí escutou esse puxão, sentiu esse puxão de orelha, viu mesmo? Você foi cirúrgica no seu puxão de orelha, e é verdade, eu concordo demais. Então serve pra você de casa aí, refletir, repensar nas próximas eleições, né? Fazer uma escolha melhor, ver uma pesquisada dos candidatos e faça a melhor opção, né? Faça a melhor escolha. A gente também tem o selo do CC Ordinário, certo? Porque esse selo é como se fosse uma espécie de honraria, um prêmio, né? Pra quem você daria esse selo? Como a gente tinha conversado aqui, né, um pouco nos bastidores, né, sobre esse selo, eu acredito que, tipo, eu poderia dar esse selo para várias pessoas, né, como familiar, minha esposa, como muitas pessoas, mas hoje eu vou reconhecer aqui o Ney. Ô, meu certo? irmão, obrigado, viu? Gratidão, viu? O Ney aqui é uma pessoa que eu conheço não de muito tempo, faz pouco tempo, conheci um pouco antes da última eleição, Sim. né, que teve. E eu tô acompanhando o trabalho dele, certo? Desde então. E tô vendo aí o quanto você se esforça, né? Tá se esforçando pelo bairro. Isso aqui mesmo é um símbolo de algo que você tá fazendo pelo bairro, né? Você tá convidando nós aqui, as pessoas que estão empreendendo, pessoas que são atletas, a população em si. E mostrando, né, através das redes sociais, divulgando o trabalho, ajudando, auxiliando a população, né? E tô acompanhando as cobranças também, que tem que estar em cima, tem que cobrar essa galera aí pra fazer acontecer. Ô, meu irmão, fico muito feliz, né, e honrado aí estar recebendo esse selo. E esse selo é de toda a equipe, né, galera? O pessoal aqui que trabalha por trás dos bastidores, muitas das vezes vocês não verem. A galera aqui, o Elton, né, Raí, Léo, toda a galera, o Adson, a galera que trabalha com a gente lá na página, produzindo conteúdo, mostrando, né, muitas das vezes a realidade do nosso bairro, fazendo essa cobrança. Então, assim, esse mérito também é de todos nós, das pessoas
pessoas também que, de uma certa forma, nos cobra essas melhorias lá na nossa parte e ser o representante dele, né? E como a gente conversou aqui nos bastidores e tudo mais, a página é pra isso, é pra gente dar essa visibilidade nos bairros. Eu sonho, né? Eu acho meu bairro um dos melhores apartamentos, mas eu sonho que ele cada vez mais cresça, cada vez mais tenha emprego, cada vez mais os empreendedores, né, tenham mais orgulho de ter o seu negócio aqui, de ser valorizado, as escolas sejam mais, recebam mais investimento, as nossas praças sejam mais iluminadas, nossas ruas, né? Então tenha esse cuidado, esse carinho, né? E assim, graças a Deus, se Deus quiser, né, nosso hospital vai ser entregue, mas se você olhar o histórico lá da página, desde 2022, desde a época que foi fechado, lá a gente fez várias e várias cobranças, veio cobrando, né? Da época do SARS, Roberto Cláudio que fechou a primeira parte, né? De uma certa forma do centro de atendimento ali. Então, assim, essas cobranças é fruto, né, dos moradores que também nos cobram, né? Nos mandam as denúncias, né? Então, muito obrigado você de casa, muito obrigado você ao selo, né, do CC Ordinário, que é para toda a equipe aqui, eu tô só apenas como representante. E é isso, e a gente, como você mesmo falou, esse podcast aqui é pra gente valorizar e enaltecer cada vez mais, né? Os pequenos empreendedores, muitas das vezes dá essa visibilidade, né? Que a mídia grande, né? Que é um pouco, de uma certa forma, tão cara, mas a gente quer valorizar o nosso bairro e as pessoas que ainda não conhecem aquele empreendedor, aquele atleta, aquele influencer, né? Que está aqui no dia a dia com a gente, né? Então, muito obrigado aí, fico muito honrado. E, meu irmão, eu queria saber de você, né? Que conselho você daria pro pessoal aí que muitas das vezes, né, está começando ou no ramo de negócio que seja na área do esporte, ou um atleta, né, que seja da parte do jiu-jitsu, que queira de uma certa forma entrar nessa parte empreendedora, quer montar um CT, né, porque eu sei que não é fácil, que empreender é o que você falou, é insistir, persistir e não desistir. E é uma constância de você abrir mão de muitas coisas, né? De você acordar cedo, 6 horas da manhã e às vezes ir dormir 10 horas. E abrir mão, às vezes, da amizade, tudo para poder estar ali realizando seu sonho. Para colher os frutos depois, né? Que muitas das vezes é árduo o caminho, mas é gratificante, né? Quando você chega lá. Então, que conselho você daria para esse empreendedor, esse atleta, né? Que tá em casa e nos assistindo aí? Realmente, o que eu falei aqui anteriormente também é que não desista, não desista. O início sempre vai ser difícil, não existe caminho fácil. Caminho fácil provavelmente está indo pelo caminho errado. Então, para você se manter em retidão, tem que ir pelo caminho certo. Então, busque, analise as situações, analise as circunstâncias. Se você quer colocar um negócio, analise o espaço, vê se é o melhor local para você colocar. Faça realmente todo o estudo financeiro para ver se vai dar certo. Mas sabendo que às vezes no papel não dá certo, mas mesmo assim a gente vai pra cima, faz acontecer. E é isso, galera. É realmente botar a cara. Botar a cara e ir pra cima com gosto de gás. E o principal é o trabalho, né? O trabalho. Você tendo disposição pra ir pra cima, com certeza vai dar certo. E falando aí pros atletas, né, agora... o que eu posso deixar é um exemplo da nossa modalidade. O maior atleta da nossa modalidade, os 4 primeiros eventos dele, ele perdeu na primeira luta. O maior atleta da nossa modalidade, os primeiros 4 eventos dele de faixa branca, ele perdeu na primeira luta. Então ele já estava para desistir e hoje ele está aposentado do jiu-jitsu, está no MMA. Mas ele se tornou o maior atleta de todos. Então, galera... Muitas vezes no início você vai tropeçar várias vezes, vai tropeçar 1, 2, 3, 4. O importante é você se manter firme, ter resiliência, que uma hora, sua hora chega, é só você não desistir. Verdade, meu irmão, falou bem, falou bonito, além de ser atleta, o cara é empreendedor e ainda fala bonito e ainda dá conselho bacana, viu? É isso aí. Irmão, agora a gente abre o espaço para você fazer o famoso jabá, né? Esse espaço aqui é para você falar do seu CT, da sua academia, telefone, Instagram, convidar o pessoal de casa aí do Conjunto Extraordinário para estar seguindo, para estar conhecendo. Como é que faz para chegar até você? Aqui a gente só conversando aqui, eu já fiquei interessado em ir lá pro CT. Eu acho que eu vou me inscrever com meu filho, vou falar com ele pra gente poder fazer, que eu tô precisando, rapaz. Eu saio um pouco de forma aí. Sair um pouco de forma, mas eu tô precisando aí voltar um pouco com minhas atividades. Então, assim, cara, esse espaço é seu. Fala pro pessoal de casa aí um pouco do seu espaço, do seu CT, da sua academia, endereço, telefone, fala o que você quiser.
Show. Hoje a gente tem uma academia de musculação, em que funciona musculação e tem um funcional agregado 2 vezes na semana, que para quem praticar musculação pode praticar o funcional incluso na mensalidade. Se situa na rua Taquari, número 2460, próximo à Caixa Econômica ali do Conjunto Ceará. Fica na Grande Portugal, mas bem próximo da Caixa Econômica do Conjunto Ceará. A gente tem um atendimento diferenciado, isso é o nosso carro forte lá da nossa empresa, da nossa academia. O atendimento diferenciado. Tenho certeza que você não vai se arrepender em ir lá, conhecer, fazer uma aula, pagar uma mensalidade, se matricular, ter feito uma avaliação sua e ter o seu treino e o acompanhamento pelos professores da musculação. Já o jiu-jitsu, ele se situa na rua 117, número 130, no Conjunto Ceará. É uma rua que é sem saída, ali é uma rua paralela à Avenida H e é lá no final da rua. Muitas vezes o pessoal vai entrando, né? Aí, tipo, olha assim, acha um pouco esquisito, mas é tranquilo lá. Sim, sim. É porque é realmente uma rua sem saída e é a última casa. Uhum. Aí, último ponto, né, da rua. Então, é nessa rua que fica próximo ao terminal do Conjunto Ceará. Lá a gente tem jiu-jitsu de segunda a sexta, de 8 da noite até as 9h30. E tem ginástica rítmica a partir de 1h30 da tarde até as 8 horas da noite. Várias turmas para iniciação, turma intermediária e turma de competição. Massa, bacana. E o telefone para contato? Telefone para contato da Academia Lobos de Musculação é 8430-0134 e do CT é 859-8862-8677. Espero por vocês lá, hein? Olha aí, top, viu? Então, galera, você aí que é nosso seguidor do Conjunto Extraordinário, do podcast, já vai lá para a rede social dele para dar aquela conferida. O do CT é CT underline Lobos underline Conjunto Ceará. Esse é do CT. Da Academia, Academia Lobos. E do Iago é underline Lobos Personal. Então você que tá querendo tirar dúvida, tá querendo entrar em forma aí, tá chegando o carnaval em fevereiro aí do próximo ano aí, você já tá querendo entrar em forma, então se prepara, você pode fazer tanto atividades físicas, né, como a parte de esportes lá com ele lá. Então não se esquece, viu? Dá aquela conferida e vamos junto aí mudar aí a nossa saúde, né? Muito obrigado você aí de casa aí que tá nos acompanhando, tá aí, sempre tá participando do nosso podcast. Muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça, ó, olha se tá ativado as notificações, tá aqui, ó, inscritos, ó. Você vai lá, aperta inscritos e também coloca lá para ficar favorito, lá para sempre que a gente lançar aqui toda semana um episódio novo com um morador, com um empreendedor, com um influenciador do nosso bairro aqui, da nossa raiz. Volto a dizer, esse podcast aqui foi feito para a galera do nosso bairro, para enaltecer das nossas adjacências também, entendeu? Pra gente enaltecer cada vez mais, valorizar nosso bairro aqui e a gente levar essa mensagem aí, essa história bacana de cada um deles para você. Então, muito obrigado, gratidão aí pela sua audiência e até a próxima. Valeu!